Vai começar mais um LibonatiCast. Ele que é um lapidário, ele pega pedras que não valem nada para os outros, mas para ele é um diamante bruto. E se você é um diamante bruto querendo ser lapidado, você vai ter que ser lapidado por esse maravilhoso ser humano generoso, bondoso, humano e de uma capacidade, um dom extremamente fora do comum, surreal. Tô falando desse ser humano de luz, Regis Duran. Ô, meu irmão, que abertura, hein? Obrigado, viu? Pelo convite. É sempre um prazer estar com você, né? Você sempre me diz, né? Aprendo muito com você, mas ao contrário, eu aprendo muito com você também. Você é meu querido. Glória a Deus. Obrigado. Gratidão. Se apresente aqui, diga tudo que você já tem esse coração guardado, pronto para liberar para as pessoas. Ou começo com uma pergunta: quem é Regis Duran? Regis Duran é o lapidário, né? Eu utilizo essa terminação, né? Esse título, porque a minha vida, ela passou por diversas transformações, assim como a sua, assim como a de quem está nos ouvindo agora. E eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, tudo que eu vivo hoje já estava aqui dentro. Foi colocado por Deus, né? Então, é o lapidário, né? Mas, vamos lá, tecnicamente eu sou especialista em branding, construção e posicionamento de marca, né? Então, a minha missão é trazer significado, criar memórias na cabeça das pessoas, dar significado a produtos, a personalidades, né? Empresas e produtos que não sabem o valor que possui ou que não têm clareza de destino. Esse é o meu trabalho. Estamos aí para isso, para trazer clareza. Só para você entender, a parte da produção de eventos não sai. Nelson, dá só uma olhadinha aí, que eu já te mandei. E eu sou muito antenado. Quer saber uma coisa louca na minha cabeça? Você tá falando aí, minha cabeça já tá girando, já tá... Falei, esqueceram de desligar o ar, vai vazar o som. Só que não pega, porque, assim, no contexto, enquanto nós estamos falando, tá captando o som aqui. Tá captando. E depois... Mas o que eu quero te mostrar? Ó, Visão. Funciona. Visão. Já, pum. Cara, a gente falou muito sobre isso, né? A questão da clareza de destino, né? Objetivo. A pessoa que não tem visão, né? Porque tem pessoa que enxerga e tem a pessoa que tem visão. Né? Qual que é a diferença? Né? A pessoa enxergar e a pessoa ter visão. Geralmente, a maioria das pessoas, elas enxergam, veem as coisas superficialmente. Aí vem os líderes, vem as pessoas que possuem visão e antevê aquilo, né? Ela é como se ela estivesse prevendo, né, um objetivo, onde ela quer chegar. Né? Então, pô, show de bola. Mas só pra gente contextualizar, a minha mente em evento, ou gravando, ou estando à frente, ou nos bastidores, você também tem muito disso, né? Porque para quem não sabe, você construiu uma marca, né, uma brand em cima disso. Exato. O lapidário, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, e eu falava, me explica, eu quero entender. Você pega uma pessoa, e eu acho muito legal que ele já me ensinou uma coisa, se você um dia quer ser rico, multimilionário, multibiliardário, você vai ter que ter um caderninho preto. Eu aprendi isso com esse cara. E depois eu fui ler num livro de Napoleon Hill, que todo milionário, ele anota as coisas que ele tá falando ali para, peraí, isso aqui é um insight. Isso aqui, ó. E eu vi você fazendo isso e eu falei, por quê? Porque tudo aquilo que eu vejo e me chama a atenção, eu pergunto, por qual motivo essa pessoa está fazendo isso? Exato. E aí eu quero que você explique. Eu dei a explicação do Napoleon Hill, não sei se faz sentido ou se é isso, mas eu quero que você explique. Por que o caderninho preto e você anota ali todos os lapidários que você vai desenhando? Eu vi você desenhando pessoas. Exato. O que acontece é o seguinte, né? Todo homem, ele se justifica através da sua palavra. Então, o homem que fala uma coisa e depois ele não cumpre ou ele esquece, automaticamente a reputação ela fica abalada, né? Então, a marca de um homem é a reputação, né? Marca é reputação.
Uau. Né? Então, quando você tem tudo anotado, obviamente, seres humanos fracos e falhos, né? Nós conseguimos cumprir a nossa palavra. Né? Então, nós somos homens e prezamos pela honra, nós devemos cumprir a nossa palavra. Então, tudo é anotado, tudo é datado, tudo é assinado. Uau, incrível. E eu vou te falar que esses uau que eu solto aqui, esse nossa, isso é forte. Tem um vídeo de... Eu vou lá e marco, né? Porque as pessoas começaram a repostar, né? Tá numa fase de cortes aí. E aí, a maioria dos podcasts estão acontecendo em cortes. E aí eu fiz um podcast da Rai lá nos Estados Unidos e viralizou. Um deu 8 milhões e meio, o outro deu 6 milhões e 700 e outro 7 milhões e meio. Os 3 vídeos dela que estão lá. Pô. E nos 3 tá eu lá. Uau, forte. Forte. Meu Deus. Glória a Deus. Que massa. E aí mostra só minha cara. Nossa, forte. E aí eu fui comentar e o cara falou, pô, achei que era o Eduardo Costa falando forte. Ele fala isso? O cara escreveu no vídeo que ele postou, que ele cortou da Rai. Eu falei, não, sou eu, pô, pode olhar que sou eu. E aí, por isso que eu fico marcando isso, forte. Nossa, por quê? É legal isso. Cada coisa que eu vejo, porque sairia um corte normalmente seu aqui, falando disso. Foi incrível a explicação. Mas quando você põe assim um corte, um forte, isso faz sentido. A outra pessoa que está assistindo do outro lado fala assim, opa, para alguém foi forte. Opa, para alguém fez sentido. Se fez sentido para ele, pode ser que faça sentido para mim. O que você está falando, tem muito a ver com o espelhamento. As pessoas, nós, né? Nós vivemos por espelhamento. E dentro do branding, dentro da construção de uma marca, da criação, da geração de significados para que você possa criar memórias na cabeça de outras pessoas, a gente traz elementos ou ferramentas que vão conectar com as pessoas que estão lá na ponta, né? Ou o nosso objetivo, o público-alvo em questão, a persona em questão, chame como você quiser. Né? E pelas pessoas agirem por espelhamento, né, acontece muito o movimento de manada. Né? Então, a gente repete padrões. Né? Então, muitas das nossas atitudes vêm lá dos nossos pais, que nós vimos quando nós tínhamos de 1 a 6 anos de idade, depois na adolescência. Então, assim, quando você reage, o que você está fazendo é como você está numa apresentação e sempre tem uma pessoa que começa as palmas. Sim. E todo mundo vai e aplaude junto. Manada. Um efeito manada. Então, nós agimos por espelhamento. Uau. E também, eu trago isso porque você, quem não te conhece pessoalmente, às vezes não consegue ter essa leitura. Porque você vem transitando no teu Instagram, mostrando mais agora quem é você. A gente estava falando sobre estrutura, que agora você tem projetos incríveis que vai aparecer cada vez mais. E as pessoas não conhecem a tua personalidade, mas você tem uma humildade para aprender que é absurda. Então, não até... A gente falava sobre alguns pontos que chega a ser até uma ingenuidade, né? Porque você aprende com as pessoas, você suga. Paulinho Bonatti, ele é uma esponja, né? Então, é muito bonito isso seu também. Gratidão. Porque é uma forma de você... Uau, tô aprendendo com isso, isso fez sentido para mim, vou aplicar isso aqui. Você é o cara que aplica, né? É isso. Você é um cara que literalmente aplica tudo que a gente conversa. Sim. Então é muito legal isso. Eu gosto muito do que você está falando, principalmente no sentido de que naquela conversa mudou muita coisa dentro da minha cabeça. Eu falava, putz, cara, abriu uma janela, uma distorção do tempo, um lapso temporal aqui de aprendizado. Você falou do coração ensinável. Demorou muito tempo na minha vida para aprender isso. Cara, pode parecer uma brincadeira, mas as pessoas que mais aprendem são as pessoas que se colocam numa condição de humildade. Sem humildade não existe nenhum tipo de aprendizado. Porque para você aprender uma coisa, você precisa desconstruir um monte de outras coisas. Nossa, pode.
E quando nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, a tendência é acharmos que sabemos demais. Mas a humildade vem ceifando todas essas crenças e fazendo com que os espaços se abram para novos aprendizados. Então, assim, ó, quem não tem humildade não aprende. Uau! Repete essa aí que vale a pena. Quem não tem humildade não aprende. Para você aprender qualquer coisa nova, você precisa eliminar um monte de crença, um monte de outras coisas que você julgava ser corretas para você. Quem não tem humildade não aprende. Caraca, meu Deus do céu. É. Vocês estão acompanhando aí? Meu pai amado, ó. Você tá vendo a quantidade de informação e a generosidade que esse cara tá tendo aqui. O Regis é um cara muito generoso. E se a gente tá aprendendo sobre generosidade, ele acabou de falar, compartilha aquilo que você acabou de aprender. Vamos ser generosos. Pega esse aviãozinho aí do lado e compartilha com o maior número de pessoas possíveis que você puder. Seja mais generoso ainda e curta esse vídeo. Quer ser mais ainda e ultrapassar, transcender o limite dessa generosidade? Aí fica fácil. Assina e escreve aqui, ó, nos comentários. Mais ainda, ativa o sininho, que aí você vai atingir o pico estratosférico. Seu cérebro não entende o que é real do que é imaginário, por isso, se você está fazendo isso nesse exato momento, compartilhando, comentando, curtindo e assinando o sininho, ativando o sininho de notificação, você está sendo generoso em plenitude. E quando você é generoso em plenitude, a única possibilidade que te resta é receber de volta. Então, eu estou devolvendo para você tudo isso que você acabou de fazer aqui. Hoje com ele, Regis, que é um cara excepcional, e ele vai trazer muitos conhecimentos. O maior, né? Se não o maior de todos aqueles que eu já vi, o cara que mais coloca pressão nos lapidários. E colocar pressão é justamente o que você faz. Você tira a pessoa da sua zona de conforto, mostra para ela o resultado que ela ainda não tem. E quando eu falo desenhar, é porque faz muito sentido na palavra que ele usa. Ele é o lapidário. E lapidar é, através da pressão, você pegar e desenhar o melhor daquela pessoa. Estou correto na linha de raciocínio? Não? Exatamente. Faz sentido. Todo diamante, toda pedra preciosa é forjada durante muitos anos, sob muita pressão, sobre calor, durante muitos e muitos anos. Só que o que acontece? Precisa de um garimpeiro ir lá, escavar, garimpar. Aí ele vem para o lapidário, que é um profissional, que faz a clivagem, faz a lapidação, polimento, e depois que a pedra tem forma, tem brilho, que ela tá limpa, que ela foi classificada, ela vai para as estantes de marketing e vendas. Então, todo ser humano, costumo dizer o seguinte, nós somos forjados por muita pressão. Então, nós passamos por adversidades, nós vencemos preconceitos, nós saímos muitas vezes de ocasiões inimagináveis. Então, a gente tende a pensar que nós não temos valor, mas nós temos. Só precisa garimpar, clivar, lapidar, polir e ir para o mundo. Então, esse é o processo que um diamante sofre. Esse é o processo que nós sofremos. Não tem alguns louvores, algumas canções que falam sobre isso? Isso é precioso, enfim, que você é único, que você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. Então, assim, toda pedra preciosa passa por um processo de pressão antes. Ele vai te forjar. Ele vai forjar, vai te preparar para aquilo que você tem como missão aqui. Para a extração do seu melhor. Exatamente. Incrível. Agora vem a pergunta. Bora. Porque a maioria das pessoas tem níveis, né? Das pessoas que estão nos assistindo. E tá tudo bem. Nível de consciência, meu amigo. Você pode ser aquele cara que acredita em X, em P, em T e O. XPTO. Pode acreditar em que você quiser. Agora aqui a gente está para quem são as pessoas
que estão preparadas para ser lapidadas? Qualquer uma? Qualquer pessoa, Lapidado. Desculpa, lapidado ou lapidado. para serem lapidados, qualquer pessoa que entenda que ela não está na Terra só de passagem, para não fazer nada. Pessoas que entendem que aqui elas possuem uma missão. Pessoas que querem fazer a diferença aqui na Terra. Pessoas que não querem... Isso foi uma... Eu tive um momento de conversa muito preciosa com o Thiago Nigro, e isso foi em 2000 e... Agora, não faz muito tempo, em 2021. E eu tive a oportunidade de perguntar, falei assim, Thiago, qual é a maior lição que você poderia me transmitir? Eu gosto muito, né, de perguntar isso para pessoas que alcançaram níveis inimagináveis, né? Porque o Thiago começou gravando vídeo lá no quartinho da casa dele. Sim. Hoje é o Thiago Nigro dos investimentos. Então o Thiago falou assim, e a gente estava numa reunião, estávamos num jantar na casa do João Kepler, lá no Nordeste, e ele falou assim, Duran, uma das maiores lições que eu pude aprender, entre elas, é a seguinte, eu só falo para quem quer me ouvir. Uau. Desde então, a minha chave virou literalmente e eu só falo para quem quer me ouvir. Nossa. Porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas que não têm clareza de destino ou não têm clareza de identidade, não sabem quem elas são, onde elas querem chegar, elas passam a maior parte do tempo, a maior parte da vida, como papagaios imitadores, né? Fazendo mímicas e replicando padrões que muitas vezes não tem nada a ver com elas. Pode dar essência. Então, tudo que você falar, tudo que você fizer, nada vai servir. Porque nem ela tem clareza de quem ela é, de onde ela quer chegar. Então, é muito importante, né? Você perguntou, para quem é o lapidário? Para pessoas que, mesmo sem saber, acreditam que estão nessa terra para fazer algo diferente, com uma missão de impactar outras pessoas, deixar um legado aqui. Agora, as pessoas que não acreditam nelas mesmas, é impossível ser lapidado. Então, para quem acredita em si mesmo. Exato. Ser lapidada para quem acredita em si mesmo. Exatamente. Que tem identidade. Que ela não precisa saber. Porque ninguém nasce sabendo. Tem que estar na busca. Tem que estar na busca. Ela precisa ter humildade para reconhecer que ela precisa de lapidação para alcançar novos degraus, para alcançar novos níveis. Então, falar, eu só falo para quem quer me ouvir. Eu vou falar uma coisa para você. Esse homem me ensinou alguma coisa muito importante. E esse coração ensinável que ele fala, a gente passou algum tempo de qualidade junto, e um deles foi o Tunô. Matheusão. Oh, meu Deus, para com esse Tunô. Você tá indo no caminho certo, Libonati. Você tá indo certinho aí. Uou! Nossa, quando vê, dá vira tudo. Um looping de energia. Mas a que você atribui isso? É muita energia? Cara, tem pessoas que têm muita energia. Né? O controle dessa energia é poderoso, hein? Isso eu chamo de controle da mente. Depende. Porque, claro, né, não vamos excluir o fato de tem pessoas que são imperativas. Ok. Né? Então, tem pessoas que elas sempre vão estar inundadas de informação aqui e nunca vão conseguir encontrar uma clareza tão facilmente. Né? Mas nessa loucura também, a gente testa muita coisa. Então a gente percebe que muitos bilionários, né? Tem uma série que eu até indico o pessoal assistir em casa, que é 90 Dias para se tornar um milionário, que foi uma série norte-americana que fez muito sucesso do Grant. E o Grant Cardone, ele participa na segunda temporada. Grant Cardone é um grande nome do marketing mundial. E ele é hiperativo. Tá. Né? Só que, ao mesmo tempo, ele se vê encurralado porque ele tem diversas decisões para serem tomadas e ele começa a dar, né, diversos tiros. Né? E aí ele, nesse desespero, ele consegue encontrar
né? Aí ele vai lá, retoma a identidade dele, que é o marketing, que é a expertise que ele tem, etc e tal, e aí ele consegue desenvolver um modelo de negócio que posteriormente acaba... Eu nem terminei a série, falta um capítulo ainda, que posteriormente vai ser o modelo de negócio vencedor, né? E ele faz um negócio... Como chama? Chama 90 dias para se tornar um milionário. Alô, Nelson, faz um favorzinho aí pra mim, anota esse daí que nós vamos assistir com uma mais absoluta certeza. Se acho que é temos o 90 coração, dias, se temos o coração ensinável, precisamos aprender o que nós não assistimos ainda. Exato. É uma série muito legal, que é o que acontece. São alguns bilionários, né, que, obviamente, né, entendem o poder do entretenimento e criaram uma série onde eles se desafiam a ficar só com $100 para uma cidade desconhecida. Então, a primeira temporada, se eu não me engano, era do... Depois procura o nome. É Grant, não sei o quê. Grant. Quando eu falo com o Nelson é meu sócio aí, tá arrebentando comigo aí. Começou junto, acreditando, e hoje se tornou um grande parceiro de negócios. Meu sócio, eu falei, você tem que andar junto. Para você entender como é que eu tô pensando, você tem que entender o que eu tô ouvindo. Exato. Porque ele vai absorver a mesma atmosfera. Eu chego lá na empresa, no escritório. Pô, você já viu isso? Você já ouviu falar nisso? Você já... Não. Então você tem que andar junto, meu amigo. Senão eu vou ficar tendo que fazer o que você acabou de falar. Replicar. E aí não. Não, aí não dá certo. Então depois o Nelson procura e pode fazer um insert aí para você. O que acontece? Eles são bilionários e eles são colocados em destaque, em desafio, que eles ficam com $100 e eles precisam construir em 90 dias um modelo de negócio que valha no mínimo R$1 milhão. Se eles não construírem, eles têm que colocar R$1 milhão do bolso no negócio. Essa não é aquela série onde o milionário vai sem nada para uma cidade? É isso. É essa? Eu comecei a assistir. Essa série. Eu comecei a assistir, só não lembrava o nome. 90 dias. Eu comecei a assistir. E aí o que acontece? Tem a temporada 1, sem nada, e começa a dormir na caminhonete. Exatamente. É essa aí? Essa é a primeira temporada. Beleza. A segunda temporada são 3 bilionários, né? São bilionários. É o Grant Cardone... E também vão sem nada. Que também vão sem nada. Meu Deus do céu. Depois o pessoal pode até procurar. É muito interessante, né? E é uma série que eu e a Luana, né, a minha esposa, a gente tá assistindo todo dia. Você já antecipou tudo. A gente queria fazer um suspense. Eu ia fazer aquele negócio da Rede TV. Para! Tá namorando ou não tá? Não, o cara já minha esposa aí já entregou tudo. E ó, a cara dela ali, ela, olha que eu tô querendo muito saber dessa história. Agora que já que você já entrou nesse romantismo, então agora você vai fazer direito e apresentar a sua esposa aí pra galera. Eu não sabia que você já tinha encontrado a sua amada. Pois é, como foi isso? Ele Luana... pode falar ou não? Pode falar, pode contar a história. Tem que pedir autorização, hein? Tem que pedir. Aí agora lá em casa, a última palavra é a minha, né? Tudo bem, sim senhora. Pode deixar que eu lavo. Pode deixar que comigo ajeito. Exato. A Luana é a mulher da minha vida, cara. Uau. A Luana é a mulher da minha vida. Nós tivemos um processo, né? Nós nos conhecemos há 2 anos atrás, né? E assim, nada aconteceu, mas ao mesmo tempo, tudo, né, passou a acontecer de uma certa forma, porque a gente se conectou, né, de uma forma absurda, né, sem contato, sem nada, né, a gente se viu, né, e desde o primeiro momento que a gente se viu, a gente sentiu, falou, tem algo diferente aí. E aí, cara... Ninguém é adolescente mais, ninguém é pré-adolescente mais, né? A ponto da irracionalidade tomar conta, de jeito nenhum. Ela seguiu a vida dela, eu segui a minha vida, eu tive outro relacionamento, ela teve outro relacionamento, né? E aí Deus foi construindo, foi escrevendo a história de uma maneira que em 2023, no final do ano, a gente conseguiu se ver, né? Só se ver. E aí, poxa, aquilo foi tremendo, foi assim, foi absurdamente forte. E quando foi agora, né, esse ano, a gente falou, olha, é o seguinte, não dá mais pra gente ficar longe um do outro.
E tudo, assim, ó, como funciona no mundo físico, no mundo dos negócios, na vida pessoal, no mundo espiritual. Tudo acontece a partir da decisão, para tudo na vida. Então, se você quer emagrecer, você tem que tomar a decisão de reeducar sua alimentação, de ir para um plano prático de treinamentos, enfim. Uau. Se você quer aprender algo diferente, você precisa tomar a decisão de estudar todo dia um pouco, ou estudar tudo de uma vez, enfim, o método é você que define, mas a decisão ninguém pode definir por você. Uau. Então, nós tomamos a decisão. Falou assim, olha, nosso coração está conectado, a gente tem noção que isso é uma coisa sobrenatural, uma coisa de Deus, né? Então, nós decidimos unir, né, as nossas vidas em prol de um objetivo. Que incrível. Essa é a união. Só que o seguinte, amigão, tudo acontece no momento certo, na hora certa, porque se fosse alguns anos atrás eu não tinha tanta maturidade, ela também talvez não tivesse tanta maturidade, né? Então, para eu falar com essa propriedade, isso que eu estou falando para você, é porque realmente é algo que foi maturado, né? Senão eu não falaria também. Da onde veio essa maturidade toda? Quais foram as chaves que você teve que virar para falar assim, ó, agora o menino Regis morre. É. Eu enterro essa criança e a partir desse momento nasce o Regis ponderado, maduro, consciente. Acredito que são várias chaves, mas algumas das principais chaves que você fala assim, ó, sem essa eu não teria essa maturidade. Paulinho, eu acredito que dificilmente as pessoas conseguem amadurecer sem passar por desafios. Uau, anota aí, vai anotando. Desafios. Desafios. Porque se você... mas algumas pessoas não têm desafios. Algumas pessoas podem julgar assim, algumas pessoas não têm desafios. Mas aparentemente, externamente não. Mas interiormente talvez sim. Todos os desafios que eu passei na vida, desafios financeiros, né? Eu nasci na favela, né? Eu nasci numa comunidade. Uau. O meu pai... Quem vê um gentleman desse... Meu pai é pintor. Não é? Falei gentleman até... Olha, meu esposo, hein? Ela é querida, né? Ela é a minha amada. Dá pra ver no olhar que vocês estão apaixonados. Estão cheios de amor um pelo outro. Muito legal isso. É um amor muito, muito lindo mesmo. O que acontece é o seguinte. Então eu nasci em um ambiente de desafio. Né? Eu nasci numa zona de guerra. Né? Quais guerras? Guerra pela luta da sobrevivência. Guerra pela luta para pagar a conta no final do mês. A guerra para você controlar as emoções, os desejos e as vontades por você não ter condições de supri-los. A guerra de classes, né, onde você, a todo momento, você é colocado à prova. Por exemplo, se você tem uma atitude um pouco, como você mencionou agora, um pouco mais polida, você já é reprimido também. Porque, na verdade, a sociedade, né, a sociedade brasileira como um todo, ela pune o CDF, ela pune o estudioso. O ela nobre. Porque a cultura, ela é feita para que você não evolua, é feita para que você não prospere. Né? Poxa vida. Então, você imagina. Então, eu nasci num ambiente de guerra. Eu acredito que esses desafios, eles não me desmotivaram. Por muitas vezes eu fiquei entristecido, mas eles me serviram de alimento, né? Então eu costumo dizer que eu cresci pela raiva, cara. Cresci pela raiva. Meu amigo. Eu tinha raiva de ser pobre. Eu tinha raiva, uma raiva absurda de chegar em casa e não ter condições, sabe? De sempre ficar ouvindo que tinha que esperar um dia no mês para você comer pizza. Sabe, assim? Então, assim, eu cresci pela raiva. A raiva de não... E eu não admitia aquela realidade. Então, quem está assistindo, as pessoas Você precisa ter raiva da situação que você está. Que talvez é a frequência que você precisa acessar para sair dali. Exato.
Porque senão você não tem força para romper. Força para romper. Porque a todo momento vai chegar muletas para você dizendo que, ah, não, você precisa ser humilde. Ah, não, você tá querendo se achar. Ah, não. Confundem Exato. humildade com pobreza. Não faz sentido. Jamais. A humildade, ela te coloca numa condição de aprendiz. Perfeito. Ela nunca vai te humilhar. É o coração ensinável. A pobreza humilha. As pessoas falam, Jesus era humilde. Vocês não conhecem a história. Porque naquela época, só para vocês saberem, carpinteiro era profissão de nobre. Carpinteiro. Todas as profissões conectadas desde aquela época, a construção, né? civil, A construção. Né? Construção. E era de nobreza. Então a humildade, né? Tanto é que na Bíblia ele distingue humilde e pobre. Exato. Pobre é uma coisa. Falta de. Humildade não é falta de. Exato. É acessar com o coração ensinável. Exato. Simples. Simples não é pobre, humilde não é pobre. Eu sempre trouxe um conceito para mim, e esse conceito ele me acompanha assim em todas as decisões, em todos os trabalhos, em todas as consultorias e mentorias, que é o seguinte: você precisa ser rico de todas as coisas que o dinheiro não compra. Uau. Porque quando você acessa a riqueza que o dinheiro não compra, ela é tão grande que o dinheiro corre atrás de você. E você atrai o dinheiro. Então, para. É brabo. Vocês pegaram isso aí? Pelo amor de Deus, repete, porque às vezes o cara que tá ali, ele não tá conseguindo. Pra você que é lerdinho, pra você que não entendeu o game, vou dar uma tunada aqui pra ver se você entende o que esse cara tá falando. Você sabe que eu descobri o que é o tunô? O tunô é entrar na frequência de quem não tá te entendendo. Muitas vezes você tem que desacelerar um pouco. É loucura. É loucura. Então presta atenção no que esse homem acabou de dizer. Pelo amor de Deus, eu vou falar até baixinho pra ver se você aumenta aí o volume. Repete pra esse povo ouvir. Exatamente. Parece clichê, mas não é. Muitas vezes as pessoas confundem riqueza daquilo que o dinheiro, a partir da quantidade de bens que você tem ou possui. E você ser rico não significa que você vai comprar tudo aquilo que você quer, que você vai adquirir tudo aquilo que você sonhou, nada disso. A riqueza daquilo que o dinheiro não compra é a que mais vai fazer diferença na tua vida. Forte demais. Então, Duran, explica um pouquinho mais sobre quais são essas riquezas. Posso falar? Pode ir na hora. Por favor, quero muito que você faça que essas pessoas... Cada vez que eu encontro com você, é uma aula. E essa aula, com a glória de Deus, eu tive um insight Eu já declarei isso. Esse podcast vai ser o podcast mais visto da história da internet. Eu declarei isso. Porque as pessoas que eu estou trazendo aqui, ninguém teria coragem de trazer o que vocês falam. E quando eu digo vocês, eu andei pelo mundo inteiro para conhecer pessoas que tivessem muito a compartilhar e que tivessem algo dentro delas que ninguém iria mostrar. Então eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ser o podcast mais visto da história. Porque ele é o transcendental entre o que você viveu até aqui e o que você quer acessar e não consegue. Essa sua raiva, isso que está aí dentro, esse seu controle, essa sua nobreza, tudo isso as pessoas vão ter acesso. Então eu quero muito saber quais são essas riquezas. As maiores riquezas que um ser humano pode portar, a primeira delas é o conhecimento. Tá? Então, o conhecimento. Porque através do conhecimento, as pessoas elas conseguem ter autonomia de pensamento, autonomia na tomada de decisão. Quando você tem o conhecimento profundo, conciso das coisas,
você não é alienado. As tuas escolhas, elas são suas. Você vai conhecer diversos caminhos, milhares de caminhos, as pessoas vão trazer novas ideias, elas vão trazer novas propostas para vocês, mas quando você tem o conhecimento, você vai fazer as escolhas de acordo com aquilo que você sabe. Então, a maior riqueza que o ser humano pode ter é o conhecimento. A partir daí, vem as crenças, a espiritualidade, né? Aquilo que te move. Né? Nós somos cristãos, nós não temos vergonha alguma de declarar isso. Nós somos cristãos e nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo. Perfeito. Como líder, né? Como pai. Né? Então, a partir do momento que você define as suas crenças, o seu conjunto de crenças, aquilo vai reger também as suas decisões. Significados. E as suas decisões vão te colocar no lugar que você quer, no lugar que você almeja, né? E as não decisões também. A falta de decisão é decidir. Exatamente. Então, basicamente é isso. Tem riquezas que o dinheiro não compra. Muitas pessoas gostariam de ter comprado mais tempo no leito de morte e não puderam. Muitas pessoas gostariam de ter comprado novas relações e não conseguem. Muitas pessoas gostariam de reviver o amor e perdido e não conseguem comprar. Uau. Então, tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato demais. Nossa Senhora. Caramba. Caraca. Vocês estão entendendo o que esse cara tá falando ou não? Se vocês não estão, aumenta o volume ou vira a chave, porque a frequência é alta. Aqui, a frequência... Vocês estão sentindo aí? Tudo que tá acontecendo aqui? Exceção do Nelson que tá ali resolvendo as coisas, os outros estão sentindo. Entendeu? É absurdo essa frequência, essa intensidade. Tudo isso que você carrega aí, que é a sua essência. É a minha essência. Agora eu quero falar um pouco de algo que talvez seria pouco tempo Bora. que a gente tivesse, mas eu quero que você fale um pouquinho para que essas pessoas tenham acesso, pelo menos, a isso. Qual que é o acesso? A nobreza. A nobreza... O que é a nobreza para o Regis Duran? A nobreza é uma evolução a partir dos níveis de consciência, tá? Então, assim, eu vou tentar falar de uma forma mais simples para as pessoas conseguirem entender. É você conhecer o máximo de coisas e, a partir dessas coisas, você trazer, em essência, aquilo que vai fazer o bem para o outro, aquilo que vai fazer o bem para o ambiente, aquilo que vai fazer com que você deixe a sua marca, né? Aquilo que vai fazer com que as pessoas falem de você quando você sai da sala. Uau! Então, a marca, né? Quando a gente fala de branding, né? Branding, para as pessoas entenderem o que é branding. Branding, na minha concepção, né? Faz 21 anos que eu trabalho com branding, construção e posicionamento de marcas. É simples. Branding é 3 pilares básicos. Branding é marca para gerar significados que criem memórias. Tá. Marca, significado e memórias. Branding é basicamente cicatriz. Branding é cicatriz. Marca, branding, significado, memória. Quando você tem esses pilares bem estabelecidos e fazendo um contraponto, juntando para a nobreza, você vai adquirindo níveis de consciência, você vai adquirindo conhecimento e aí você consegue sintetizar e masterizar em códigos de conduta, tonalidade de voz, ambiência, enfim, todos esses conjuntos, todos esses elementos em conjunto vão fazer com que você perpetue a sua marca, perpetue o seu legado aqui. Sua história Sua seja história contada aqui. da maneira mais correta. Exatamente.
Então são esses níveis de consciência. Para quem entende, né, níveis de consciência são todas essas habilidades, né? Então, por exemplo, uma pessoa que consegue desenvolver a disciplina, criar bons hábitos, ela aumenta em níveis de consciência. Pessoas que conseguem, que passam a compreender a história de marcas, a história de dress code, né, de códigos de vestimentas, etiquetas, novos idiomas, novas experiências, novos ambientes, que aprendem sobre novas habilidades, estão elevando seus níveis de consciência. Automaticamente ela passa a ter uma abrangência melhor e passa a se portar melhor. Ela passa a crescer, né, em valor, né, na visão de outras pessoas. Tá. Então ela passa a elevar os níveis de consciência. Eu já escutei muito isso na minha vida e eu quero mais uma dica, Claro. É porque eu não gosto muito da palavra opinião. Opinião, para mim, é necessidade de aprovação. E a sua opinião, não a sua, né? A opinião das pessoas. Para mim seria como se eu estivesse necessitando, mas eu gosto do conhecimento, daquilo que você está falando. Certo. Qual é a frase que define uma pessoa quando ela diz assim, ó, você mudou muito. Seu comportamento hoje é outro. Porque eu escuto muito isso. E eu, carregando aquilo que eu já entendia ser nobre, hoje eu tenho uma visão periférica diferente daquela que eu tinha. Certo. E as pessoas, eu me vendo de uma forma diferente, as pessoas, como você disse, a modelagem, o espelho, também me enxergam de forma diferente. Exato. Quando essa pessoa fala, e hoje eu tô adorando esse papo, porque Boa. traz muita clareza para as pessoas que estão do outro lado, falam, eu não tinha essa noção. Você falou que você veio de uma comunidade, que você esteve pobre, que você esteve numa condição de educação desfavorável, e mesmo assim você sempre carregou a nobreza. Provavelmente você tratava as pessoas bem, provavelmente você não descontava. Eu tô dizendo na minha história, tá? Nada é por um acaso, todos os propósitos se conectam. Claro. Eu também fiz esse caminho. Por isso que você ia falando, eu ia sorrindo. Eu também vivi esse caminho, esse incômodo. Falava, cara, eu tô no lugar errado. Eu preciso me posicionar da maneira correta, no lugar certo. Eu não me sentia pertencente ao lugar que eu frequentava. E aí, quando eu comecei, eu falei, opa, peraí. O Tunô ainda tem daquele cara aqui dentro de mim, mas eu quero tirar ele, porque não cabe mais aqui. Em cima dessa história, é possível se construir nobreza? Ou só quem é nobre acessa isso no momento e na hora certa? Cara, eu vou falar uma coisa pra você e você pode até cortar aí, fazer um corte disso. Bora. É o seguinte, todos nós somos nobres. Porque nobreza não vem de um sangue real? E quem é o teu pai? Não é o rei? Uau. Então todos nós somos nobres. Só que muitos não querem acessar. Depende. Ou não conseguem. O que acontece é o seguinte, é uma falta de clareza em relação a isso. Forte, hein? É uma falta de clareza em relação a isso, infelizmente. Uma falta de identidade. Porque a partir do momento que você sabe que o teu pai é rei, o que você é? Você é descendente, você tem sangue nobre. Você é herdeiro. Você é herdeiro. Então, é muito bonito esse significado e muito real para quem acessa os valores que vêm do alto, porque nós temos clareza de quem nós somos. Então, Rasgou, hein? uma das coisas que eu mais... Rasgou o peito da galera do outro lado aí. Eu tenho que dar um nuance aqui que eu não sei se vocês estão sentindo isso daí do outro lado. Eu não sei se vocês estão pegando o que esse cara tá falando. Eu não sei se vocês estão ouvindo, entendendo. Então eu preciso dar um... Oh, meu Deus do céu! Chacoalha quem tá do seu lado. Chama a mamãe, o papai pra escutar isso. Não, olha pra essa câmera e, pelo amor de Deus, faz esse corte que esse merece ser cortado.
Eu vou deixar cortado, eu estou editando já aqui. Vai. Cara, eu não sei se você sabe, mas teu pai não é rei? O nosso pai não é rei? Então, você é nobre. Você tem sangue nobre. E a partir do momento que você entender isso e resgatar essa identidade, ninguém mais pode falar para você que você deve fazer isso ou fazer aquilo. Porque você vai conseguir ter clareza que Uau. todos os passos que você tomar estão sendo guiados pela nobreza que está dentro de você. Uau. Então isso é muito forte. Porque é o que eu te falei. Tá, as pessoas podem não quererem acessar isso. E tá tudo bem também. Mas quem tem a clareza dessa identidade, com certeza, não passa pela Terra sem deixar um legado. E aí te pergunto, se você tem essa clareza, qual é o caminho posterior a essa clareza para você acessar o próximo nível? São 3 pilares. São 3 pilares. O número 3 é muito presente. Tríade 369, Nikola Tesla, enfim, 360, enfim, o 3 e 6 é muito presente. Nas regras de ouro, né, na proporção áurea, enfim, que dentro da imagética é o que a gente trabalha também, para tudo tem, né, uma proporção. Então, são 3 princípios básicos, né? Não dá para você provocar ou ocasionar grandes mudanças sem você ter uma clareza de quem você é, para que você serve, o que você veio. Segundo, não tem como você também fazer grandes mudanças, impactar o ambiente ou impactar as pessoas, se você também não assumir isso e parecer que você é essa pessoa que está disposta a trazer a mudança. E terceiro pilar, também não tem como você impactar pessoas se você não mostrar quem você é. Tá. Então, primeiro você precisa ser. Segundo, assumir e parecer. E terceiro, mostrar. São esses 3 Fala pilares. de novo, que eu quero. Pera aí que eu agora dou uma bugada aqui. Eu gosto quando buga aqui. Se bugou aqui, bugou aí, né? Ó, só que se bugou aqui, bugou aí. E às vezes dá um. Oh, pera aí, calma. Dá Pera. uma tela azul do Windows. Pam. Aqui, ó, já coloca a tela azul aqui, ó. Pam. É isso, vamos lá. Primeiro você precisa ter a clareza de identidade, ter a clareza de quem você é, Ok. né? Aqui você veio, enfim. Segundo, você precisa se parecer, assumir isso pra você. Tá. Não adianta. Se a pessoa tá, às vezes ela até, eu sei quem eu sou, mas ela não assumiu. E terceiro, você precisa mostrar, você precisa expor isso. Você Colocar precisa em prática. impactar outras pessoas com isso. Agora fez sentido. Não tem como você fazer grandes mudanças dentro do teu quarto, produzindo só pra si, Uau. ouvindo só sua mãe te elogiar ou só sua mãe te criticar, né? Dificilmente ela vai te criticar. Era isso que te incomodava. Você precisa pôr a pele em risco, que é o skin in the game. Uau. Skin in the game. Aí o que acontece? Põe a pele no jogo. E quando você faz isso, você sabe o que acontece? Você vai ser ridicularizado. Você vai ser contrariado. Você vai fazer um monte de inimizades. E deixa eu te falar, as primeiras pessoas que vão te criticar são as pessoas que estão dentro da tua casa. São os seus parentes, seus primos, seus familiares. Tá? Então, quando você toma a decisão de fazer a diferença na Terra, fique em paz. Vai dar tudo errado. Fique em paz. Esse cara, como ele Vai encerra. dar tudo errado. É incrível. Não encerraria de uma maneira mais despojada. Depois de tudo aquilo que você falou, fique em paz. Fique em paz. Se você escolher o caminho certo, vai começar as coisas a dar errado. Exatamente. Porque é o rasgar do véu. Você começa a enxergar de uma maneira diferente, é isso? Exatamente. Uau. É um processo contínuo, intenso e infinito de crescimento.
Nós estamos aqui para evoluir, para fazer a diferença. Então, não há perdas, não há problemas. Você precisa arriscar. Quando você não arrisca, você não se desafia, você não coloca a pele em risco, você não aprende. Consequentemente, você não evolui. Uau! Tá? Então, esse é o processo, essa é a nossa existência. Que incrível! Libonati Cast, eu disse para vocês que nós traríamos tudo aquilo que ninguém mostra. Tudo aquilo que ninguém tem coragem de falar é falado e dito aqui no Libonati Cast. Então, se você gostou, compartilha, dá um like, aciona, pelo amor de Deus, essas notificações, aciona as notificações aí para você receber o máximo de quantidade de informação que nós disponibilizaremos para você. E se você é um hater, comenta aqui, que nós queremos te conhecer, queremos saber, porque Deus mandou nós amarmos a todos. Então aqui você vai ser amado. Exato, nós amamos os haters também. Aí, ó. O que você não tem na sua casa, aqui você vai encontrar. O amor pelos haters. Comenta aqui, ó. Fala, eu não gostei disso. Esse cara mentira. não sabe o que ele tá falando. Esses playboy, ó. Se você escreveu aqui esses playboy, vocês não escutaram nem o terço da história, porque nós nascemos no lixão. Aqui, no lixão nasce flor. Exatamente. Tá bom? Então, é isso. Nosso recado foi dado. Por favor, deixa suas redes sociais. Comecem a valorizar as pessoas que realmente têm a oferecer o que carregam. E esse cara, eu tenho o prazer e a honra de dizer que é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu desfruto da companhia e dos ensinamentos. Regis Duran é um cara que vale a pena você seguir. Então deixa suas redes sociais, deixa quem quiser te encontrar, onde te acha, telefone, WhatsApp, Instagram, suas redes sociais. Para me encontrar é simples, né? @RegisDuran. contato@regisduran.com.br. E, cara, eu quero só te agradecer. Quero só te agradecer pelo convite. Agradecer porque você tem um coração generoso demais. E, cara, eu sempre aprendo com você. Que você continue nessa missão de fazer a diferença. Tá? A gente sabe de todas as lutas, de todos os desafios, mas quero que você saiba que você tem um amigo que você pode contar. Não só um profissional, mas um amigo que você pode contar. Tá? E tenha pessoas, tenha amigos que vocês possam contar. Vai fazer toda a diferença na jornada. Tá? Que você deixe um legado, que você possa deixar um legado mais bonito ainda que você já vem deixando. Obrigado. Glória a Deus, glória ao Pai. Esse podcast é dele, a ele toda a honra e a glória. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Sempre Amém. será. Queria me despedir desse ser humano incrível. Gratidão. Obrigado. Pela sua generosidade, pela sua bondade, pela sua humanidade. Continue construindo muitos e muitos lapidários. Vão lá, compartilhem também de todo o conhecimento desse ser de luz. Regis Duran, Libonati Cast, sensacional! Gratidão, fiquem com Deus, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Um beijo no coração.